Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um caso que está super na mídia, é o caso da adolescente Isis Vitória, de apenas 17 anos, que supostamente estava grávida e desapareceu no último 6 de junho de 2024, depois de se encontrar supostamente com aquele que seria o pai do filho dela. Então é um caso que está sendo bem repercutido, é um caso que ainda está em investigação, então provavelmente vão ter várias atualizações sobre esse caso, mas eu tentei juntar o que aconteceu nesses últimos 20 dias de buscas e de investigação, o que se sabe sobre esse caso, para fazer uma cronologia aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de assunto, gosta de casos reais e casos criminais, já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque eu tô sempre postando outros conteúdos e é uma maneira de você estar bem mais próximo de mim. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. Isis Vitória Mizerski é uma adolescente de 17 anos que mora em Tibagi, no Paraná, e acabou desaparecendo no último dia 6 de junho de 2024, que é quando esse caso se inicia. A Isis estava grávida e, segundo familiares, o pai do bebê seria um vigilante chamado Marcos Wagner de Souza, de 35 anos, e de acordo com a Isis, no dia do seu desaparecimento, a Isis manteve uma rotina normal naquele dia. Ela foi para a escola pela manhã, quando chegou em casa almoçou com a irmã dela, e foi tirar um cochilo depois do almoço. No período da tarde, a menina teria acordado e visitado a casa da avó, que ficava no quarteirão atrás da casa onde ela mora, e depois disso a Isis teria voltado e passado o resto do dia em casa, como sempre fazia. Até que aproximadamente às 18 horas, a Isis teria dito para uma prima e para a irmã que iria se encontrar com um homem chamado Marcos, que supostamente seria o pai da criança. Ela estava grávida, enquanto a mãe tinha saído de casa. Acontece que até esse momento a mãe e os familiares da Isis não sabiam que a menina estava grávida, apenas quem sabia que ela estava grávida era a prima e a irmã mais nova da Isis, de 14 anos. Tanto é que tem um relato da irmã da Isis que ela disse que já sabia há alguns dias sobre a gravidez da irmã, mas que a Isis estava com medo de contar para a mãe, até porque ela não sabia como a mãe ia reagir, e também a mãe era da igreja, então a cidade é pequena, todo mundo meio que ia falar sobre aquilo, então ela estava com muito receio de contar à mãe, justamente por não saber como é que ela iria reagir a essa gravidez. Eu já sabia há algumas semanas já que ela estava grávida. Aí ela tava com medo de contar pra mãe, porque ela achou que a mãe ia ficar nervosa, ia sair da igreja, essas coisas. Aí ela tava muito nervosa pra contar pra mãe. E daí falando que ia se encontrar com esse homem aí, que ela tinha tido um caso. Um namorado dela, um ficante? Ela viu ele uma vez, não é ficante assim. Encontrou uma vez, ficou com ele. Isso, foi isso. E como é que a tua irmã tinha certeza que estava grávida? Ah, porque acho que tinha sido com ele mesmo, que ela tinha tido relação, daí ela tinha certeza mesmo. Então naquele dia a Isis iria encontrar esse rapaz, supostamente para conversar sobre essa gravidez, mas de acordo com a irmã da Isis, eles não eram namorados. Ela realmente tinha encontrado esse rapaz uma vez, eles teriam tido relações e ela teria engravidado depois disso. E aí quando a mãe da Isis voltou para casa, ela percebeu que a filha não estava em casa e começou a mandar mensagens no WhatsApp da Isis. Os últimos registros da Isis foram às 6h06 da noite daquele dia, quando ela respondeu às mensagens da mãe, e depois de alguns minutos, às 18h15, ela enviou a localização dela em tempo real no WhatsApp, e em seguida ela apagou essa mensagem. Só que o estranho dessa mensagem é que ela mostrava a localização que apontava que a menina estava em uma região bem afastada do centro da cidade, na margem da PR-340, e depois essa mensagem foi apagada, então a mãe dela achou muito estranho, até porque a localização onde apontava, né, que ela estava não é um lugar dentro da cidade, é uma área de mata, uma área meio que rural, onde possuem vários terrenos bem afastados e ali só tinha uma indústria, então não é um local onde as pessoas costumavam passar, porque não era uma área residencial ou de fácil acesso. E não fazia nenhum sentido que a Isis estivesse ali, ido encontrar alguém ou ter ido para lá para fazer qualquer coisa. Então a mãe da Isis obviamente ficou desesperada ali diante da situação, principalmente porque a filha teria mandado essa localização e em seguida teria apagado, como se
fosse assim alguma forma de dizer que ela estava precisando de ajuda. Depois das 16h15, a Isis não mandou mais mensagens, não respondeu mais mensagens, e como ela não estava mais dando notícias ou respondendo as mensagens da mãe, a irmã da Isis ainda enviou algumas mensagens também para ela de texto às 18h36 e às 19h22, perguntando onde é que ela estava, dizendo que a mãe delas estava bem nervosa, preocupada porque ela não estava mais respondendo, mas de fato a Isis não respondeu a irmã e também não respondeu mais ninguém. Então, diante daquela situação, a irmã da Isis viu que a mãe estava ali muito preocupada com a situação e resolveu contar que a irmã estava grávida e que teria saído de casa para encontrar o tal rapaz, o Marcos, que teria engravidado ela. Então foi aí que a situação ficou ainda mais preocupante, justamente porque era uma pessoa que a família não conhecia, a família nem sequer sabia que a menina estava grávida, então eles ficaram muito preocupados pela localização e de ela ter ido encontrar esse rapaz num lugar totalmente estranho, totalmente desconhecido. Obviamente o Marcos se tornou o primeiro suspeito sobre o desaparecimento da Isis, já que ele foi a última pessoa que esteve com a garota naquele dia, e inclusive um tio da Isis comentou em uma entrevista que ele conhecia o Marcos pelo fato do Marcos ser vigilante, e quando ele soube da gravidez e que a Isis teria ido encontrar o Marcos e não retornou mais, ele fez diversas ligações para o Marcos para saber onde é que ele estava, e o Marcos começou a recusar essas ligações ainda no momento em que eles estavam tentando falar com a Isis. Só que depois de um tempo ele conseguiu falar com o Marcos e disse que iria na casa dele falar com ele, com a esposa do Marcos, já que ele era casado, e que falar que ele tinha engravidado a sobrinha dele de 17 anos, que desapareceu depois de encontrá-lo. Acontece que o Marcos ele é casado, tem 3 filhos pequenos, então supostamente ele teria tido esse caso extraconjugal com a Isis, que acabou engravidando a garota. E entrei em contato com ele até porque tudo que acontece, ele é vigilante, tem isso, né? E entrou em contato, ele já atende pra querer socorrer algo, né? Pela primeira vez ele não atendeu, ele começou a desligar o telefone. E ele veio com uma conversa dizendo que estava fazendo o filho dele dormir. Mandei assim pra ele: então estou indo até a sua casa, vou conversar com você, com a sua esposa, que você é um homem casado e você engravidou a minha sobrinha, e vocês se encontraram hoje e ela não apareceu até no momento. Levou 5 minutos, ele falou: estou pra rua. Né? Tão imediato, né? Ele estava fazendo o filho dormir, já estava pra rua. E ele começou a fugir, sumir. Acontece que nesse meio tempo, esse tio da Isis começou a trocar mensagens com o Marcos, perguntando se ele tinha visto a menina naquele dia, se de fato ele teria sido a última pessoa que esteve com a Isis. E em vários momentos o Marcos, ele deu histórias bem controversas, dizendo inicialmente que não tinha se encontrado com a garota, mas depois de muita insistência ele disse que se encontrou com ela, mas que teria sido um encontro muito rápido, que ela tinha chegado com essa conversa de estar grávida. Então assim, nesse meio tempo, né, do dia 6, que a Isis acabou o desaparecimento, nesse período da noite, foi de fato o momento em que a família estava tentando entender se o Marcos realmente tinha encontrado a Isis, porque eles ainda estavam naquele primeiro passo de tentar encontrar a menina, tentar entrar em contato com a menina. E nesse momento o tio da Isis, ele, como ele conhecia já o Marcos, ele fez essa ligação, dizendo que ia na casa dele para encontrar a família dele, para entender o que tinha acontecido naquele dia. E nesse momento ele também trocou mensagens com o Marcos, e o Marcos simplesmente ficou se desviando, dizendo que não tinha encontrado a menina, mas no final das contas ele acabou dizendo que encontrou sim, mas que não tinha nada a ver com aquele desaparecimento. Como a família percebeu que não ia conseguir esse contato com a Isis, que ela não estava mais respondendo, que ninguém sabia onde é que ela estava, e que o Marcos estava dizendo que tinha deixado ela supostamente em um determinado lugar e essa menina não apareceu, a polícia foi chamada. Então a polícia e a própria população já no início começou a realizar buscas ainda no dia seguinte para encontrar a Isis, até porque a cidade é uma cidade bem pequena, com cerca de 20 mil habitantes, então todo mundo meio que soube rapidamente o que é que estava acontecendo, que a menina tinha desaparecido. Todo mundo tomou a frente ali para tentar fazer esse processo de busca junto com a polícia. Inclusive a polícia começou já a investigar a localidade onde a Isis tinha apontado no WhatsApp. Eles inclusive levaram cães farejadores, porque a área é uma área muito extensa, uma área de difícil acesso. Nisso, em paralelo, a investigação continuava, então a polícia já de imediato começou a solicitar acesso de câmeras de segurança, e uma dessas câmeras de segurança mostram de fato o último registro onde a Isis está indo em direção ao encontro com Marcos. Eles teriam supostamente marcado de se encontrar próximo ao cemitério ali da cidade, então tem registro de fato da Isis indo sozinha a pé ao encontro do Marcos, né, supostamente. E nesse meio período o Marcos ele foi solicitado para prestar depoimentos ainda na segunda sobre as
esse encontro com a Isis. Então ele supostamente teria dito para a polícia que ele tinha sim encontrado a Isis naquele dia, mas teria sido um encontro rápido e ele teria deixado a menina na entrada de uma vila ali da região que ele considerava perigosa, e ele contou que não entrou nessa vila porque ele tinha inimigos lá, então ele deixou a menina ali na entrada como ela pediu. Não vi ela aqui, essa vila é pequena, a gente ouviria alguém falando, não, mas eu vi a Isis ali, ou ali tem um mercadinho, ou ela tava ali conversando com alguém. Pra falar bem a verdade, eu não conheço ninguém aqui na vila que seja amiga da Isis. Se alguém tivesse visto, tinha avisado, porque todo mundo conhece o tio da Isis, e isso não confere. E essa versão do vigilante? Ah, ele tá mentindo, né? Isso é provável, ele tá dando várias versões. A partir do momento que ele fala que foi deixar ela lá e retornou ali logo em seguida, né, não condiz a contradição, que foram realizadas diligências e que ele volta, né, da vila ali, ou volta ali de 1 hora depois. Então não condiz com a versão dele. Depois disso, ele teria voltado para a cidade e não estava envolvido no desaparecimento da garota. Mas houve ali um período no qual ele não soube muito bem explicar o que é que ele estava fazendo com a Isis, já que ele disse que teria sido um encontro muito rápido. Depois de prestar esses depoimentos para a polícia, o Marcos ele concordou em prestar uma entrevista para o programa Balanço Geral sobre o seu encontro com a Isis. E naquele dia, ele supostamente teria dito para a repórter que tinha se encontrado também com a Isis naquele dia do desaparecimento dela, que eles tinham marcado de se encontrar em um local e que ela entrou no carro dele e mostrou algumas fotos do exame de gravidez que tinha apontado como positivo. O Marcos conta que supostamente ele teria dito para Isis que ela teria que continuar com a gravidez, que ela não poderia interromper a gravidez, mas de acordo com ele, a menina que teria dito que não queria o bebê, que ia tirar o bebê, e no meio dessa conversa a Isis teria pedido para descer em uma praça para encontrar uma amiga, mas ela teria desistido de ir para essa praça. Então depois ela supostamente teria pedido para ele deixar ela em um local que ele considerava perigoso, supostamente essa vila, mas ele disse que acabou não deixando, e nesse momento a entrevista foi interrompida pelo advogado do Marcos, que disse que ele não tinha que falar mais nada porque o que ele precisava falar ele já tinha dado em depoimento para a delegacia. Então no meio da entrevista, assim que ele estava contando ali como teria sido o decorrer daquele dia, o advogado dele simplesmente mandou encerrar a entrevista ali, que ele não ia falar mais nada. Acontece que além das gravações da Isis indo ao encontro do Marcos naquela noite, a polícia também conseguiu imagens das câmeras de segurança da cidade, da saída da cidade, que mostram o carro do Marcos saindo da cidade às 18h16, 1 minuto após a Isis apagar a mensagem da localização que ela tinha mandado para a mãe e parar de responder, e só voltou a cerca de 1 hora depois para a entrada da cidade. Isso chamou muita atenção da polícia porque nesse depoimento que o Marcos prestou para a polícia, ele supostamente teria dito que o encontro teria sido muito rápido com a menina, praticamente uma conversa de minutos ali. Então a polícia ficou sem entender o que é que justificaria essa demora de cerca de 1 hora para ele retornar para a cidade e o que é que ele teria feito nesse meio tempo. Dessa quebra de sigilo telemático do aparelho celular, foi possível detectar uma localização da adolescente na cidade de Telêmaco Borba, próximo a uma estrada chamada Manassaia, daquela localidade. Foram realizadas buscas naquela localidade no sábado e domingo. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar fizeram busca no intuito de localizar a vítima. Foram realizados inclusive cães farejadores, bem como drones naquela localidade. Por ser uma área muito extensa, uma área de mata de difícil acesso, não foi obtido êxito nessa localização. Um fato, que chamou a atenção também das investigações, foi a questão de o Marco ter ido nessa localidade no dia 7 e 8 de junho, no mesmo local em que deu a localização do aparelho celular da vítima. Marco foi a última pessoa a estar com a vítima antes de seu desaparecimento, e alguns prints demonstram que ele estava muito insatisfeito com a gravidez dessa adolescente. Interrogado, Marcos confirmou o encontro, porém alega que só foi deixar a adolescente na Vila São José, próximo da Vila São José, e como ele não poderia adentrar naquela vila, devido ter desavenças naquela localidade, deixou a adolescente na rodovia, próxima à entrada daquele local, e em seguida retornou. Fato também que chamou a atenção das investigações, porque através das coletas das imagens foi possível perceber que Marco
demorou em torno de 1 hora para retornar. A polícia também conseguiu gravações e observou que nos 2 dias seguintes ao desaparecimento da Isis, o carro do Marcos foi novamente registrado saindo e voltando para a cidade entre as 18 e 20 horas. Então, o que é que ele estaria fazendo, saindo da cidade, coincidentemente nos dias depois que a menina desapareceu, nos 2 dias depois que a menina desapareceu. Então, são questionamentos que a polícia ainda tem, que o Marcos supostamente não teria conseguido responder essas dúvidas que a polícia tem a respeito da motivação dele ter demorado cerca de 1 hora para voltar para a cidade, sendo que a conversa teria sido muito rápida, e o que é que ele teria feito fora da cidade nesse horário de 18 e 20 horas, que ele teria saído e voltado coincidentemente logo após o desaparecimento da menina. Então são questionamentos que a polícia ainda quer entender o que é que aconteceu. A polícia então expediu mandados de busca e apreensão que foram realizados na residência do Marcos, e nessa busca foram recolhidos os celulares do Marcos e de familiares, computadores, o carro do Marcos e uma arma registrada e carregações de munição. Ao ser questionado sobre o que ele tinha feito nesses 2 dias seguintes ao desaparecimento da Isis, quando saiu da cidade, ele supostamente não soube explicar, mas com a quebra do sigilo telefônico do Marcos, eles evidenciaram que sim, ele esteve no mesmo lugar em que a Isis desapareceu nesses 2 dias seguintes ao desaparecimento dela, confirmando que ele saiu da cidade nesses 2 dias seguintes para ir ao local onde a garota desapareceu. Inclusive, nessas 2 saídas, o Marcos teria ido em uma mesma estrada conhecida como Mandaçaia, no município de Telêmaco Borba, que é a divisa de Tibagi. Então, é praticamente esse mesmo local, que é um local mais de zona rural, que tem vários terrenos, que tem praticamente só uma indústria lá, não tem residências. Então, o Marcos, tanto no dia do desaparecimento da Isis, junto com ela, quanto nos 2 dias seguintes, teria ido para bem ali na proximidade dessa mesma localidade. Então, foi algo que a polícia, a investigação, tá tentando entender ainda o que é que ele foi fazer nesse local e o que é que ele foi fazer com a Isis, no dia que ela desapareceu nesse local, já que eles teriam tido apenas uma conversa. No carro está sendo feita especificamente uma perícia para identificar alguma evidência que ajude a entender se alguma coisa aconteceu dentro do carro, mas essa perícia ainda está em andamento. Então, no dia 14 de junho de 2024, a Justiça aceitou o pedido de prisão contra o Marcos, mas ele não foi localizado e passou a ser considerado foragido. Nesse momento, o primeiro advogado do Marcos desistiu do caso e só em 17 de junho de 2024, 3 dias depois, ele se entregou à polícia em uma cidade vizinha chamada Francisco Beltrão, ficando à disposição das autoridades, e ele supostamente teria sido orientado pelo novo advogado a não prestar mais nenhum depoimento para a polícia. Inclusive, a principal linha de investigação da polícia aponta que o Marcos Wagner de Souza seja o principal suspeito pelo desaparecimento da Isis, porque ele supostamente teria tido um envolvimento amoroso com ela e estaria insatisfeito com a gravidez da garota e supostamente queria que ela fizesse um aborto, até pelo fato dele ser casado e ter 3 filhos pequenos. Para mim, ali é um pedido de socorro, né? Quando ela manda essa localização para a genitora, para mim que ali ela já estaria numa situação de perigo. E que logo após essa mandada de localização, até então, esse aparelho celular foi desligado e não tem comunicação desde do momento que ela mandou essa localização para a genitora. E o segurança pode ter envolvimento nisso? Tá, com certeza, né? Porque a partir do momento que ele fala que foi deixar ela lá e retornou ali logo em seguida, né, não condiz a contradição que foram realizadas diligências e que ele volta, né, da vila ali, volta ali de 1 hora depois. Então não condiz com a versão dele. A família da Isis acredita que ela planejava contar para a mãe sobre a gravidez naquela mesma noite em que desapareceu, e ela também não tinha intenção de fazer um aborto, e isso pode ter motivado o seu desaparecimento. De acordo com a família, a Isis também não queria mais ter nenhum envolvimento com o Marcos, inclusive ela teria até se informado se era possível não registrar o nome do pai da criança quando a criança nascesse, porque ela queria seguir sim com a gravidez, mas queria seguir sozinha, ela não queria a participação do Marcos, supostamente no crescimento dessa criança, mas ela não queria também tirar o bebê, então esse supostamente seria o motivo para ela ter desaparecido. Ele havia, juntamente ali, trocado mensagem com a Isis, para se encontrar nesse local, próximo aqui ao cemitério da cidade, e para resolver essa situação. Então se confirma que realmente ela estaria grávida.
Ele chegou a falar que iria assumir a criança? Não, porque ela não queria Como assim? que ele assumisse. Aí ela não queria. O que ela queria? Ela queria ele bem longe, era isso que ela queria. Mas ela queria levar a gravidez? Sim, queria. Até o dia ali, na segunda-feira, como desaparecimento, após como cárcere privado, né? E a gente ainda tem esperança de encontrar ela, a adolescente, né? A Isis Vitória, 17 anos, viva. Então a gente, por enquanto, ainda está tratando como um cárcere privado. Então o senhor está tratando como um crime. Isso, como crime. Nos primeiros dias, a investigação estava tratando o caso como um possível sequestro e cárcere privado, e aquela mensagem de localização que a Isis teria enviado seria supostamente um pedido de socorro que foi sequencialmente apagado pelo próprio suspeito. Mas com o passar dos dias e como a menina não foi encontrada até agora, o caso está passando a ser considerado uma possibilidade de homicídio. Todo também foi citado como possível suspeito durante a investigação, e esse homem era um ex-namorado da Isis que estava preso e que tinha sido liberado recentemente, e inclusive esse homem supostamente teria sido acusado de tentar tirar a vida da Isis quando eles namoravam. Ele foi chamado para prestar depoimentos, mas não foi possível associar o rapaz com o sumiço da Isis porque não teve nenhuma evidência, inclusive do carro dele registrado saindo da cidade naquele dia, então ele rapidamente foi descartado como suspeito até o momento. Ô, Isis, Sim. e o que aconteceu que terminou esse namoro? Acabou e daí houve umas discussões e acabou o relacionamento e foi isso. E o senhor foi preso por causa disso? Fui preso por causa de um descumprimento sobre ela. O senhor foi ouvido pela polícia agora por causa do desaparecimento dela? Sim, fui ouvido numa terça. Falaram que uma caminhonete foi vista quando ela desapareceu. A minha não tem como não. Se fosse a minha, tava lá, né? Todo mundo conhece, minha caminhonete tudo batida do lado. O senhor também tem um outro álibi, o senhor tava onde? Eu tenho, porque fui pegar minha mulher no serviço dela, que é nessa base desse horário mesmo. Tenho horários que batem com o cartão passado no mercado. Uma outra suspeita levantada pela polícia é se o Marcos teria supostamente tido ajuda para desaparecer com a Isis, até porque um amigo do Marcos supostamente teria sido visto andando em uma área de mata próxima a Tibagi, e a polícia inclusive intensificou as procuras nessa área, mas até agora nada foi encontrado. Um outro ponto levantado por algumas testemunhas é sobre um suposto envolvimento do Marcos em um outro desaparecimento de uma garota anos antes, que sumiu exatamente nos mesmos moldes da Isis. Inclusive, na época, a garota também tinha tido supostamente um relacionamento extraconjugal com Marcos e ela acabou sumindo, e o corpo da moça apareceu em sequência, já sem vida, com diversas evidências de abusos e agressões. Esse caso, ele tinha sido... Pra você, quem matou a Tati? Eu tenho absoluta certeza que foi o Marcos. Assim como a Isis Vitória, a Tati, em 2016, saiu de casa para encontrar um Marcos e contar algo importante. Alguma coisa importante. É a mesma história. É a mesma história. Daí ele fala, igual foi falado, eu passei, eu encontrei ela, mas eu fui embora. É a mesma coisa. E ele não teve nem a cara de pau de inventar alguma coisa diferente. Você acha que ele se livrar dessa investigação, que ele foi investigado, averiguado pela Polícia Civil, porém descartado quando apareceu o suposto assassino, ele ter sido descartado nessa investigação permitiu que ele tivesse cometido possivelmente o crime contra a Isis Vitória? Como outros também, né? Como muito mais outros que tá aparecendo, né? E ele é capaz de tudo. Esse daí eu falo que ele é capaz de tudo, porque pra um cara chegar e fazer o que ele fez, tanto com a Tati, agora também como, não sei, né, com a Isis, como outras mulheres também, uma menina que tem problema mental, tem um filho com ele, vários casos de agressão na cidade, mais uma suspeita que alguém veio falar um negócio aqui, outro fala ali, tem muita gente que tá aparecendo agora, tem que criar coragem de falar. E quantas mulheres, tantas outras que apanharam dele, foram ameaçadas, tem que botar a cara e aparecer. Falar, ele me ameaçou, eu apanhei, ou ele fez isso, fez aquilo. Porque ele só era um homem com arma na cintura e com o carro com giroflex azul. Porque fora disso ele não era homem em lugar nenhum. Nunca foi respeitado. Como ele disse que ele é um cidadão de boa índole, respeitado aqui em Tibagi, ele não foi, só se ele na mente dele.
É um caso que já está aparentemente encerrado, mas as pessoas começaram a levantar esse outro caso onde ele supostamente poderia também estar envolvido. Sobre a investigação da Isis, a polícia conta com a ajuda do Corpo de Bombeiros, de cães farejadores, de pessoas mortas e também de drones, porque a área é muito extensa, de muito difícil acesso, porque é uma área assim muito grande e também rodeada de mata fechada, então até para as próprias pessoas ali tentarem ajudar é muito difícil. E o paradeiro da Isis ainda é desconhecido. A investigação continua para esclarecer todos esses detalhes do caso. E apesar disso, desde o dia 22, a polícia tem sentido um odor forte ainda não identificado na região onde as buscas estão sendo realizadas. Esse momento é um momento muito difícil para a família da Isis, é um momento muito angustiante, porque eles querem entender o que é que aconteceu com a garota. Eles estão colaborando ali ativamente com as investigações da polícia, todos os familiares, todas as pessoas ali da cidade. Me faz acreditar que ela deve estar em algum lugar. Eu tô falando pela minha fé, porque aos olhos humanos, a gente, pode-se dizer que ela não esteja mais entre nós. Mas ainda existem várias perguntas sem resposta, como, por exemplo, qual é o paradeiro da Isis e o que é que aconteceu realmente, após o encontro com o Marcos. Enquanto eu estava fazendo a edição desse vídeo, surgiram algumas atualizações desse caso. Então, a polícia ali, o Corpo de Bombeiros, estava fazendo a varredura em busca agora do corpo da Isis na região de Mandaçaia, que era a região que eles imaginavam, que poderiam estar encontrando o corpo da menina, mas eles fizeram a varredura toda a região, mas não conseguiram encontrar nada. E aí as buscas tinham sido paradas temporariamente, de antes de ontem para ontem, do dia 24 para o dia 25. E hoje as buscas teoricamente vão ser retomadas, porque o delegado do caso recebeu diversas denúncias de várias pessoas apontando um outro lugar ali próximo a Tibagi, onde o corpo da menina supostamente poderia ser colocado. Então essas buscas elas vão retornar agora nessa área ali próxima a Tibagi, para ver se eles conseguem encontrar o corpo da Isis ou encontrar alguma evidência que leve a encontrar a menina Isis. E as investigações agora estão tomando esse rumo aí mais próximo de Tibagi. Uma outra informação que surgiu foi que o delegado e a polícia na investigação acabou descobrindo que o Marcos estaria buscando remédios abortivos alguns dias antes do desaparecimento da Isis, ou seja, vai totalmente de encontro com aquela história inicial que ele tinha de que ele queria que ela tivesse a criança e que ela que não queria ter a criança, que ela queria tirar. Então vai totalmente de encontro com essa ideia que ele quis passar ali para a polícia, de que ele estava tentando fazer com que a Isis continuasse com a gravidez, mas ela não queria. Isso porque foi evidenciado, eles estão analisando algumas evidências de que indicam que o Marcos estaria em busca de remédios que fizessem essa ação de abortivos para possivelmente, é uma possibilidade, ainda está sendo analisado isso, mas possivelmente para entregar para a Isis, para que ela fizesse esse aborto. Então, colabora com a ideia da polícia de que ele estava insatisfeito com essa gravidez, que ele queria que a menina tirasse, mas ela não queria. Então, essa nova evidência surgiu de ontem para hoje, do dia 25 para o dia 26, a respeito dessas novas informações que ele estaria atrás desse remédio para fazer com que a menina perdesse a criança. Bom, isso é o que se sabe até agora sobre o caso, foram as últimas notícias que apareceram nos últimos 2 dias a respeito das investigações, então tudo indica que eles vão continuar agora com essas investigações nessa nova região que não foi especificamente apontada pelo delegado, até porque eles não querem que gere tumulto ou que as pessoas vão lá nesse local, até para não atrapalhar as investigações, mas eles estão com esse novo alvo aí, e claro, outras pessoas estão sendo ouvidas, eles estão recebendo várias novas evidências e estão checando tudo isso, Enquanto isso, o Marcos ele segue preso com a prisão preventiva, então ele não está mais prestando depoimentos para a polícia, é o que se sabe. Até o momento ele não prestou mais nenhum depoimento, nenhum esclarecimento, ele permanece calado, mas a polícia segue seguindo outras evidências que eles estão encontrando durante a investigação. Qualquer novidade sobre esse caso relevante, eu venho trazer um vídeo de atualização aqui, claro, juntando a quantidade relevante de informações para não ficar um vídeo muito vago, mas o que se sabe até isso, ao momento, a menina ainda segue desaparecida, a gente está há cerca de 20 dias de desaparecimento dela, ou seja, ela desapareceu no dia 6 de junho, hoje que eu tô gravando esse vídeo é dia 26, então já fazem 20 dias que a menina tá desaparecida. Qualquer novidade sobre esse caso eu venho trazer para vocês, espero que você tenha gostado.
Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhece esse caso, comenta aí embaixo. Ou se você gostaria de ver algum outro caso aqui no canal, também deixa aí embaixo. Eu tô sempre pegando as dicas de vocês para criar conteúdos que façam sentido aqui pro canal. No mais, não esquece de se inscrever, deixar o curtir, porque me ajuda muito. E se você quiser, claro, me seguir nas minhas outras redes, porque eu tô sempre postando outros conteúdos. É uma maneira de você estar bem mais próximo. Bom, é isso, então eu te espero no próximo caso.